Aleluias. Amém, amém. Boa noite, Templo das Águias. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Glória a Deus. Obrigada, equipe de louvor. Vocês são maravilhosos. Obrigada por esse louvor maravilhoso. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus lá em 1 Coríntios. Capítulo 12. Aleluias. 12, a gente vai ler do 12 ao 27. Pode ser a versão NVI, Tonex. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim como também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos do corpo, e este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje caiu um pouco a temperatura, né, irmãos? Mas que bom que a gente veio. Que bom que nós estamos aqui para louvar o Senhor, para ouvir o que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Irmãos, hoje a gente vai falar sobre unidade, sobre um corpo unido. De acordo com essa carta, a igreja Corinto tinha muitos problemas, muitos erros. Então, o apóstolo Paulo precisa, de alguma forma, educar ou corrigir o que estava de errado. É importante destacar, sobre o texto que a gente leu de 1 Coríntios 12, que todos nós somos diferentes. Quero que você olhe aí para o irmãozinho que está à tua direita, à tua esquerda. É diferente, não é, de você? Às vezes, eu tenho cabelo preto, ele tem o cabelo preto, mas o olho é diferente, o nariz é diferente, a boca é diferente, a voz é diferente. É ou não é? Todos nós somos diferentes. Diferentes de idades, diferentes de culturas, diferentes de alturas, diferentes de peso, diferentes de propósito, né? Uns aqui sabem falar muito bem, outros já são mais timidozinhos. Uns aqui gostam de vermelho, outros gostam de rosa, de laranja. Né, irmãos? Somos aqui muitas pessoas, mas totalmente diferentes uma das outras. Porém,
Mesmo com as nossas diferenças, mesmo eu gostando de rosa e você gostando de vermelho, mesmo eu gostando de feijão branco e você gostando de feijão preto, mesmo juntando todas as nossas diferenças, eu e você precisamos ser um. Irmãos, olha que interessante quando o apóstolo Paulo cita no versículo 12. Coloca lá para nós, Tonex. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Repita assim comigo. Assim também é Cristo. Irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo está afirmando, irmãos? Que eu e você, de alguma forma, somos obrigados a estar juntos. Como assim, bispa? Que eu e você nós fomos programados, criados a sermos um, a pertencer à mesma família. Então, goste você ou não, você vai ter que me amar. Olha aí para o teu irmão e fala assim: goste você ou não, você vai ter que me amar. Irmãos, a metáfora de corpo nesse texto, ela é muito poderosa, porque ela cria uma imagem de interdependência entre os cristãos. Então você sabia que Deus, Ele não te criou para ser uma pessoa solo? Para ser uma pessoa que vive sozinho? Individualista? Não, irmãos. Cada membro, cada característica, cada habilidade que você tem, irmãos, é única. Às vezes você acha que você não tem habilidade nenhuma. Nossa, eu não sirvo para nada. Eu vou lá na igreja, eu vejo, eu não me encaixo no louvor, não me encaixo. Irmãos, mas você tem tantas habilidades que às vezes você descarta porque você fica se diminuindo. Mas sabia que Deus criou você com inúmeras habilidades para que de alguma forma você contribuísse no corpo? E às vezes você acha assim, quando esse texto que a gente leu de capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre o menor, né? Às vezes a gente acha que a gente é o menor. Irmãos, você sabia? Às vezes você acha o menor de todos. Sabe o nosso dedo mindinho do pé? Você já bateu ele numa quina? Dói demais. A gente acha que ele é insignificante. Irmãos, a gente lembra que tem que cortar a unha ali, porque, né? Mas ele quase não aparece no pé. Ele quase nem cresce a unha. Não sei se no pé de vocês, mas o meu praticamente não cresce unha no dedo mindinho. Mas não é insignificante, a gente não acha que é insignificante. Mas tira o dedo mindinho do teu pé, vai balançar toda a estrutura do teu corpo, o teu equilíbrio. Então quando o apóstolo Paulo fala que aquele que é o menor, que aquele que é o menos, precisa ser honrado até mais do que os outros, é porque sim, irmãos, você que acha que não tem importância nenhuma, você tem muita importância nesse corpo. Assim também é Cristo. Quando Paulo afirma assim também é Cristo, coloca lá, Tonex, capítulo 12. Assim
também é Cristo. Sabe, deixa esse versículo para nós, Tonex, por enquanto. Quando o Paulo afirma, assim também é Cristo, ele introduz a ideia que, assim como um corpo humano é uma unidade composta de muitos membros, o seu corpo é composto do quê? De mãos, de dedo, de braço, de cotovelo, Irmãos, são inúmeras. A gente tem muitas coisas dentro desse corpo aqui. É uma unidade comporta de muitos membros. A igreja, que é o corpo de Cristo, também é uma unidade que, embora composta por muitos cristãos diferentes, funciona de maneira integrada. Irmãos, é algo perfeito. Você imaginou aqui, irmãos? Eu confesso que quando eu li, eu e minha mente criativa, né, irmãos? Quando ele fala aqui, se todo mundo fosse olho, eu lembrei daquele do Monstros S.A., o Wazowski. Imagina, irmãos, se a gente fosse só olho. Imagina se fosse só ouvido, irmãos. Que coisa estranha que não seria. Mas não, irmãos. Deus criou a gente na perfeição de um corpo humano. E é essa mesma perfeição que Ele usa como exemplo para referir-se à igreja de Cristo. Nós aqui somos vários membros, nós aqui temos várias funções, nós aqui, cada um, se a gente for parar, eu tenho habilidade nisso, eu tenho talvez a habilidade que eu tenho, o Gui não tem, mas talvez aquele tem, eu não consigo nem passar perto. Por quê, irmãos? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Nesse texto, o apóstolo Paulo desafia qualquer ideia sobre individualidade dentro da igreja. Irmãos, Deus não criou o corpo, Deus não criou a igreja dele para ser seres individuais. Então, irmãos, eu preciso que você entenda, Deus nos trata no individual, porém Ele nos olha no coletivo como igreja, irmãos. Tanto que quando a Bíblia refere de buscar a sua noiva, Ele não fala suas noivas, Ele fala a sua noiva, porque a unidade, nós subiremos como uma só igreja, irmãos, quando Jesus voltar. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu gostaria de refletir com vocês o que acontece quando uma igreja caminha em unidade. Ah, irmãos, é algo maravilhoso. Irmãos, uma das coisas que acontecem muitas coisas, irmãos, mas como a gente não tem o tempo, né, não dá para passar do tempo, eu quis focar em algumas só. Repita assim comigo: guerras são vencidas quando uma igreja caminha em unidade. Guerras são vencidas, irmãos. Sabe por quê? Junto a gente é muito mais forte. Junto a gente é muito mais forte. Irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, relata a história do rei Josafá, que, ameaçado por um exército numeroso de moabitas e amonitas, proclamou um jejum com o seu povo e buscou a Deus. Nesse capítulo, irmãos, a gente vê esse rei pedindo para o povo: vamos jejuar e vamos orar para que Deus intervenha sobre essa guerra. E eles, em unidade, irmãos, ali no mesmo propósito, começaram um jejum e um propósito de oração. E a Bíblia diz que começou a vir de pessoas de tudo que é lugar participar desse propósito. E olha lá, irmãos, o versículo 15. Olha a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus, irmãos. Quando uma igreja se une num só propósito, irmãos. Diz assim: Jaziel disse: escutem, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra ele, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale.
em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha isso, irmãos. Olha o que uma unidade gera, irmãos. Irmãos, o que eu mais hoje escuto, o que eu mais ouço, são pessoas que a gente conhece hoje, são pessoas desigrejadas. Pessoas que não vê mais importância em vir a uma igreja para cultuar a Deus. E irmãos, a primeira coisa que eu falo quando alguém fala assim, eu não vou na igreja, mas eu sirvo a Deus na minha casa, eu oro, eu jejuo. Irmãos, o que eu falo? Eu falo, irmã, você não tem noção o que gera no coração de Deus quando o seu povo se reúne em uma só voz. Você não tem noção o que isso gera no coração de Deus, irmãos? Sabe o que gera, irmãos? A minha criação está cumprindo aquilo que eu determinei. Irmãos, eu não estou aqui desmerecendo o nosso momento com Deus dentro do nosso lar. Precisamos, sim, precisamos orar no secreto, precisamos orar no nosso quarto, precisamos jejuar. Eu estou falando, irmãos, quando a gente se reúne como povo de Deus, e quando a gente declara, quando a gente ora, quando a gente canta, tu és digno de tudo, em uma só voz, irmãos, a gente vai ali, irmãos, declarando que Ele é o nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, como um só povo, como uma só igreja, com a unidade que Cristo determinou. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. E eu e você precisamos entender, irmãos, a importância que tem a igreja. Igreja, irmãos, foi estabelecida para os irmãos se reunir. A igreja foi estabelecida para a palavra ser pregada. A igreja foi estabelecida, irmãos, com um propósito, irmãos. O problema, irmãos, que infelizmente a sociedade, o inferno tem lutado contra a igreja. E nós cristãos temos aceitado. A gente não tem feito nada. A gente é o primeiro a meter a pedra. A gente é o primeiro quando, eu vou na igreja, eu não gosto. Ninguém fala, irmãos, repita assim comigo, eu sou a igreja. Então, a partir do momento que eu falo da igreja, irmão, eu estou falando de mim mesma. Aquele negócio, aquele exemplo que eu ouço há muito tempo, quando você aponta o dedo para um, está 3 sendo apontado para você. A partir do momento que eu falo mal da minha igreja, dos meus pastores, da minha liderança, eu estou falando mal de mim mesmo, irmãos. É muito mais fácil falar mal, é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil apontar o dedo, em vez de, não, eu vou ser igreja, o que precisa ser feito, eu vou ser igreja, o que está faltando, eu vou ser igreja. Olha a resposta que Deus dá para um povo que se reúne para orar e para jejuar por uma guerra, irmãos. Estou animada, irmãos. Essa resposta de Deus para quando um povo, quando a sua igreja caminha em unidade, eu estou com vocês, essa guerra já está vencida. É sobre isso, irmãos. Irmãos, se você for ler o texto, vamos ler lá o texto? Gente, esse texto ele é alucinante. Para quem viaja nele assim, eu fiquei... Segunda Crônicas 20.
versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes Seir vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruindo uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuravam ver a multidão, mas eis que eles só avistaram cadáveres estendidos no chão, porque não havia nenhum sobrevivente. Olha o poder disso, irmãos. Venceu uma batalha cantando, Olha isso, irmãos. É sobre isso, irmãos. Olha o que a unidade de um povo, de uma igreja gera no coração de Deus, irmãos. Deus fala assim, essa briga é minha daqui. Essa guerra é minha. Repita assim comigo: uma igreja que caminha na unidade, ela é mais forte. Forte, irmãos. Sabe aquela frase, sozinho eu posso ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Olha aí pro teu irmão, eu sei que vocês amam isso, irmãos, então eu vou fazer isso, porque eu sei que vocês amam isso. Olha aí pro irmão aí do seu lado, à sua direita e esquerda, e fala assim: sozinho eu posso ir mais rápido, mas juntos podemos ir mais longe. Aleluia! Eu quero ir mais longe com vocês, irmãos. Outro ponto, irmãos. Uma igreja que caminha em unidade traz alinhamento dos céus com a terra. Olha isso, irmãos. Uma igreja que caminha em unidade traz alinhamento dos céus com a terra. Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos ler do 3 ao 6. Façam o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, vou te dar uma letra aqui, Sabe quem que é o maior agente da união dentro de uma igreja? O Espírito Santo. O vínculo da paz que o Espírito Santo concede através da unidade da igreja, irmãos. E, irmãos, eu confesso que sobre esse vínculo da paz, eu fiquei imaginando, imagine, irmãos, se a nossa mão brigasse com o nosso pé, porque ela anda balançando e o pé anda para frente. Já parou para pensar, irmãos? Ou então a boca brigasse com o olho porque ele pisca e ela não consegue acompanhar junto. Já parou, irmãos, para pensar se o nosso corpo brigasse entre si, porque um funciona de um tempo e o outro em outro? Já parou para pensar, irmãos? Se o olho reclamasse com a cabeça, eu quero que quando você ande, eu quero estar com o olho atrás, não na frente. Imagina, irmãos, se houvesse essa discussão entre os membros do nosso corpo. Quando a gente lê que o Espírito Santo é o vínculo que traz a paz, que concede a paz através da unidade, irmãos, é porque a unidade, irmãos, ela flui, é uma coisa que flui, é um negócio que dá certo. O nosso corpo não dá certo, irmãos. Quando a gente tem alguma disfunção no corpo, é algo anormal, é ou não é? Mas um corpo normal, um corpo
corpo saudável. Irmãos, ele anda, ele tem sintonia, o pé vai na frente, né? Tem umas pessoas que andam com o bracinho assim, tem outras que andam com o bracinho assim. Isso não tem problema, irmãos, mas a alma flui. Por quê? Porque a unidade gera isso, irmãos. Gera sintonia, gera conexão. E é isso que o Espírito Santo concede, irmãos, quando Ele coloca a paz, porque o sentido da paz é onde que não há confusão. Não há confusão. No corpo de Cristo não pode haver confusão, irmãos. Não só se conecta, esse vínculo da paz que o Espírito Santo gera, irmãos, não só conecta os cristãos entre si, mas também reflete o estado da harmonia. É isso que eu estou falando. Essa palavra que estava fugindo é harmonia. O nosso corpo gera harmonia nas funções dele. A paz não é apenas um sentimento, ela traz para nós cristãos um lugar de unidade, permitindo que todos funcionem juntos como um todo saudável. E eu te pergunto, irmãos, será que a igreja de Cristo hoje tem vivido essa paz? Essa harmonia? Porque, irmãos, pensando assim, no meu tempo de mocidade, no meu tempo de mais jovem, né? Porque jovem eu continuo, né, irmãos? Por favor. Mas assim, de mais jovem, né? De juventude, de adolescência, parecia que aquela geração tinha mais amor, mais fervor por estar na casa de Deus. Irmãos, eu era jovem, eu posava na igreja. Tinha os negócios para fazer, irmãos. Eu lembro uma vez que a gente dormiu uma turma em cima do altar. Porque tinha um evento no outro dia de manhã e a gente ficou até tarde. Eu falei, não compensa ir para casa. Eu lembro que eu fui no orelhão, na esquina da igreja. Mãe, eu vou dormir na igreja. E a mãe, eu acho que no máximo que ela fez foi desligar o telefone, porque eu acho que ela estava dormindo. Mas valeu, né, mãe? Avisei. Ela mandava eu avisar, né? Então avisei. Minha parte de obedecer foi. E eu lembro que a gente dormiu numa turma em cima do altar. Acordamos todos descabelados, sem escovar os dedos, irmãos. Mas eu lembro que a gente acordou e lavou o rosto e continuamos, porque o evento era de tarde. E hoje, irmãos, os jovens, para vir para a igreja, a gente tem que quase implorar. Hoje a igreja é sem graça. Irmãos. Irmãos, eu gosto. O bispão sofre comigo. Talvez eu também sofro com ele quando ele está empolgado. Mas assim, a gente é pauzinho de enxurrada, gente. Acabou o culto, a gente vai se enroscando em tudo que é bolinho. Não consegue ir embora. Porque a gente gosta, irmãos, de conversar. A gente gosta de abraçar. A gente gosta de beijar. Irmãos, eu lembro quando a gente não era pastor, que a gente era simples membro. Irmãos, às vezes já estava com o carro lá piscando assim, ó, para ir embora. E eu não queria ir embora, porque eu queria beijar todo mundo, abraçar todo mundo, irmãos. Hoje acaba o culto, nem deu uma bênção apostólica, já estão indo embora, porque eu preciso ir para casa. O que mudou, irmãos? Onde a gente se perdeu? Como igreja, aonde a gente se perdeu? Porque há 10, 15, 20 anos atrás também havia o trabalho no outro dia. Também havia escola no outro dia. Mas eu dormia pouco. Mas eu ficava sem comer. Irmãos, eu lembro que eu sempre fui... Nossa, Deus, eu tô acabando o cabo aqui. Eu lembro, irmãos, quando eu trabalhava no shopping. Antes eu não era casada. E às vezes trabalhava no domingo. Fechava 8 horas a loja. Irmãos, eu ia que nem um risco. Eu ia correndo pro tubo para pegar o vermelhão. Irmãos, eu chegava na metade da pregação.
Mas eu ia, porque eu falava, pelo menos a bênção apostólica eu quero pegar. Irmãos, eu levava um lencinho umedecido, trocava de roupa, porque eu trabalhava de uniforme, passava ali um lencinho umedecido, trocava, passava um desodorante, irmãos, e ia. Hoje tem irmão que se não passar em casa, tomar um banho, é motivo para não vir para a igreja. Ai, bispo, eu vim de trabalho, eu não ia ficar sem tomar banho. Ah, irmãos, o que é isso, irmãos? No que a gente se perdeu? No que a gente se perdeu? Nesse sentido, irmãos, Paulo não apenas chama os cristãos a manter a paz, mas para se enganjarem, para que a paz ela permaneça, para que essa harmonia permaneça, para que esse desejo de ser corpo, de ser unidade permaneça, irmãos. No versículo 3 desse texto de Efésios que lemos, enfatiza, irmãos, que existe uma única fonte de autoridade, que é o Senhor Jesus. É como se Deus, irmãos, estivesse chamando a sua igreja para uma responsabilidade, para um compromisso maior. Ah, irmãos, onde a gente se perdeu como igreja, irmãos? Onde a gente se perdeu? Eu lembro quando tinha os encontrões de jovens. A gente era numa igrejinha, né, pastora Fábio? Com a assoalho era de madeira, assim, irmãos. Daí, Beta, quando tinha encontrão de jovens, o pastor ficava assim, ó, porque de jovem pulava assim. Irmãos, até hoje eu pulo, irmãos. Irmãos, em evento de jovem eu dou de 10-0 em adolescente de 15 anos. Porque eu pulo, eu vou, pula, sai do chão. Esse é o tempo da unção. E eu pulo, E os jovens estão assim, ó. Ou no celular. E eu lembro uma vez que o pastor foi lá atrás, assim, ele ficou assim, ó. Que o assoalho fazia assim, ó. Era aquelas igrejas que era mais altinha, que era de tijolo embaixo. Igreja 69. Igrejinha pequena de bairro, irmãos. Irmãos, se o assoalho caísse, irmãos, a gente ia se arrebentar mais feliz, irmãos. Aonde a gente se perdeu? Aonde se perdeu hoje que o ministro de louvor fala, igreja, celebre! Igreja, vamos cantar com alegria. Igreja, erga a mão. A gente não é capaz nem de fechar o olho na hora do louvor, irmãos. Aonde a gente se perdeu como igreja, irmãos? Uma vez o ministro de louvor, quando a gente era da sede, ele falou assim, a gente era pastor auxiliar lá, ele falou assim pra mim, nossa, pastor, eu gosto tanto de ministrar louvor quando você está no culto. Porque eu acho que eu era a única que... Irmãos, eu sou assim até hoje. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou nem aí para quem está à minha direita e quem para a minha esquerda. Eu venho aqui para prestar o meu culto a Deus. E se Ele me salvou, se Ele me curou, por que eu não vou me alegrar na presença dEle? Por quê, irmãos? Por que eu vou apresentar um culto mediano, se eu posso apresentar um culto favorável, se eu posso erguer minha mão, se eu posso chorar? Irmãos, estou pegando umas técnicas aí de maquiagem, Sara, para não borrar, porque eu não posso deixar de chorar porque eu estou maquiada, irmãos. Ele merece as minhas lágrimas, Ele merece a minha mão erguida, Ele merece o meu sorriso, Ele merece o meu aleluia, Ele merece, irmãos, Ele merece! Aleluias! Irmãos, estou empolgada hoje. Irmãos, sabe por que eu estou empolgada hoje? Meu dia foi tão bom hoje, irmãos. Meu Deus, de manhã eu fui tomar café com a minha mames linda, com as minhas irmãs. A gente foi numa panificadora bem gostosa.
Daí eu cheguei em casa, tinha um presente me esperando, irmãos. Né? O bispão falou, Léo, dá um presentinho lá pra mãe. E era um presente, irmãos, que eu, inclusive, eu tô usando, tá? Só pra... E daí também ganhei um bolo, totalmente uma experiência diferente da Afetos Cestas, né? Glória a Deus. E daí de tarde, irmãos, daí eu falei assim, amor, hoje é Dia das Mães, eu tenho direito a pedir cardápio? Ele, sim, meu amor. Aí pedi um cardápio Daí eu subi, porque eu estava preparando a palavra. Ele falou, amor, vem almoçar. Quando eu desço, aquela mesa linda, arrumada, assim, irmãos, com um talherzinho rosa, porque era Dia das Mães. Aí, quando eu vejo aquela comida gostosa, meu Deus do céu. Daí peguei e subi, limpou ali a louça. E daí ele falou assim, isso ele me surpreendeu. Amor, vem tomar um cafezinho. Irmãos, quando eu desço, a mesa linda de novo, do jeitinho que eu gosto de arrumar. E daí eu comi o bolo da Afetos Cestas. Irmãos, temos muitos empreendedores aqui nessa igreja. Vamos ajudar esses irmãos a engrenarem, amém? Temos Afetos Cestas, temos Ana Cooks. Temos a ABM. Temos a... Como? Não sei o que lá, 3D, que eu não entendi a dicção, mas é top. Temos o Kikos Gastronomia. Irmãos, temos que fazer um café de empreendedores daqui uns dias, viver. Amém, irmãos? Abençoe aí o irmão. Eu ajudo mesmo, irmão. O bispo fica... Fala, amor, eu vou ajudar. Vou abençoar. Porque eu sei que todo início é difícil. E aí, irmãos, eu peguei... Foi um dia muito gostoso, assim. Muito gostoso mesmo. Me senti... Não que eu não me sinto amada, irmão, mas o bispão hoje se empenhou. Arrasou, bispão. Amor da minha vida. Então, por isso que eu estou empolgada. Tá voltando para a mensagem. Uma rica afirmação, irmão, sobre a unidade e soberania de Deus, apresentada por Paulo, no capítulo de 1 Coríntios 12, afirma que, independente das nossas diversas origens, somos reconhecidos como filhos sobre a mesma paternidade divina. Olha, irmãos, a gente é tudo diferente, mas a gente é tudo reconhecido como filho, irmãos. E assim, irmãos, a gente tem que entender a diferença dos nossos irmãos. Esses dias eu estava conversando com uma das nossas líderes, daí ela veio, sobre a dificuldade. Eu falei assim, meu amor, entenda, cada pessoa é diferente. Os nossos dedos da mão é tudo igual, irmãos? Não. Um tem a unha mais chata, mais larguinha, outro não tanto. Um dedo é mais comprido, o outro não tanto. Nossas digitais, irmãos, é tudo diferente, irmãos. Eu não quero que as pessoas sejam igual a você. Às vezes a gente quer que as pessoas... Não, mas eu entendi, eu faço isso, mas as pessoas não são você, irmãos. Cada um é diferente. E há perfeição nisso, irmãos. E olha que lindo. Nós somos reconhecidos como filhos. Amém, irmãos? E o último ponto, irmãos, porque a gente precisa encerrar. Irmãos, eu falo 4 vezes que a gente precisa encerrar. Essa é a primeira, tá bom? Uma igreja que caminha em unidade, ela vive em comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Irmãos, esse texto é fantástico. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
A unidade faz a gente ter tudo em comum, irmãos. Sabe quando você anda muito com uma pessoa e a pessoa tem um tique e você começa a pegar o tique da pessoa? Alguém já viveu isso, irmãos? Né? Você, né? Irmãos, você começa a andar tanto com a pessoa que você começa às vezes a gostar de uma cor que a pessoa gosta. Perfume, irmãos, eu já comecei a gostar do perfume porque eu andava com uma pessoa que usava aquele perfume. Meu Deus do céu, preciso começar a usar esse perfume. Entende, irmãos? Tinha tudo em comum. A risada fica igual, o trejeito fica igual. Já reparou, irmãos, às vezes tem casal de casados que às vezes parece fisicamente parecido. Por quê? Porque convivem tanto que se tornam parecidos. Aqui nesse texto, irmãos, de Atos 2 já havia acontecido o Pentecostes. O Espírito Santo já havia descido, já havia pegado aquele povo, aquela multidão. O dia em que o Espírito Santo veio e mais de 3.000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Irmãos, uma coisa que eles viviam era em unidade. Irmãos, quando aconteceu essa experiência do batismo com o Espírito Santo, eles estavam ali, irmãos, juntos, buscando juntos, pedindo juntos. E o que enfatiza essa união, irmãos, é que não era uma mera aspiração, mas era uma realidade que era certa, que era vivida entre eles. Era algo concreto. Eles eram unidos. E muitas vezes, irmãos, o máximo de união que a gente conhece é do açúcar. Máximo. A gente não sabe viver em união, em unidade, irmãos. Irmãos, quando a gente fala assim, ó, eu lembro que irmãos, eu sou sanguínea, né? Então eu sou totalmente pessoa. Eu amo quando o pastor fala olhar pro lado. Fala com o teu irmão, cante pro seu irmão, né? Como é precioso, irmão. Eu fico assim, ó, estar bem junto. Irmãos, eu sempre gostei. Eu nunca tive problema com isso. Mas eu sei que tem irmãos que ficam assim, ó. Não vou olhar. E não é porque não ama, irmãos, porque se constrange, né? Eu sempre assim, ó. Juntos lado a lado, andamos com Jesus. Eu sempre gostei, irmãos. Mas como a gente tem dificuldade de se aproximar das pessoas de dentro da igreja. Como a gente tem dificuldade. Como a gente tem dificuldade de, às vezes, olhar um visitante. E eu não estou falando só Templo das Águias, Boqueirão, não, irmãos. Isso é uma estatística geral das igrejas, tá? Hoje as pessoas estão muito individualistas. Eu sei que tem aí uma estatística que depois da pandemia foi que gerou esse afastamento. Irmãos, parece que depois da pandemia que eu não podia abraçar, parece que eu tenho mais vontade de abraçar ainda, irmãos. Eu abraço, eu dou cheirinho no pescoço, sabe, irmãos? Você também, né, Thay? Mas existe uma estatística, irmãos, que as pessoas hoje têm dificuldade de se relacionar, de olhar nos olhos. Eu não fui te dar um agarrão aí? Não dei? E eu dou, irmãos. Eu gosto de dar agarrão nas pessoas. Porque uma frase eu ouvi uma vez, irmãos, que o abraço ele une dois corações. Você já sentiu o coração da outra pessoa bater quando está abraçado? Ai, é lindo, irmãos. Eu gosto de abraçar, irmãos. Mas hoje a igreja tem se tornado muito fria, irmãos, quando o assunto é a unidade. Muito fria. E essa comunhão, irmãos, que a gente lê em Atos 2, não estava só relacionado à fé, mas também estava relacionado a ações. Porque unidade, irmãos, não está só relacionado à fé, ela também está relacionado a ações.
Uma igreja unida, ela age, irmãos. Ela precisa agir. O ato que a gente leu lá, que eles tinham tudo em comum, é um reflexo sobre o que Jesus ensinou, sobre o amor e sobre o partilhar. Hoje, irmãos, o irmão vem compartilhar com a gente que está passando dificuldade, a gente ora. Senhor Jesus, o Senhor venha prover, Deus, alimento sobre essa casa. Que o Senhor venha abrir portas. Irmãos, na boa, o irmão precisa de oração? Precisa, que oração nunca é demais. Mas a gente está precisando que você aprenda a partilhar o que você tem. Muitas vezes tem pessoa que está passando dificuldade do teu lado. E você? E eu não estou falando você que está aqui, irmãos. A igreja em geral entrou num esfriamento em relação a isso. A gente não se compadece mais. Irmãos, vou falar para você. Eu falo que eu não sei se eu tenho o dom da generosidade, mas o meu coração é generoso. Eu não consigo saber que uma pessoa está passando dificuldade e eu, irmãos, fique em paz, eu vou orar por você, tá bom? Vou orar por você segunda, quarta e sexta. Até sexta Deus vai... Irmãos, temos que orar, temos que orar. Irmãos, o que você está precisando? Amanhã eu te levo uma cesta básica lá. Irmãos, e não é porque a gente é pastor. Nosso coração é assim antes mesmo da gente ser pastor. A gente sempre pega uma cesta básica, a gente vai no mercado, irmãos, a gente compra de tudo. Quando a pessoa tem criança, compra bolacha, iogurte, e leva, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não entendo um evangelho que não vive um partilhar. Irmãos, eu vou falar para você, eu e o bispão, eu acredito que a gente já caiu em vários golpes. Mas daí é a pessoa com Deus. A nossa parte a gente fez. Quando a igreja, irmãos, reforça a importância do partilhar, do compartilhar, ela transmite um profundo senso de pertencimento e responsabilidade. Irmãos, a gente como igreja precisa entender, precisa passar uma mensagem aí para essa sociedade, irmãos, de quem é a igreja de Cristo, como a gente funciona, onde a gente quer chegar. Sobre isso, irmãos, repita assim comigo: eu sou a igreja. Nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo age de modo para integrar as pessoas. Para as pessoas se sentir parte, acolhidas. E eu e você como cristãos, irmãos, o que a gente tem feito para acolher as pessoas? Irmãos, a gente tem, eu falo a gente porque eu tô nesse... Tá, eu tô junto, não me tiro, eu tô junto. A gente tá, irmãos, a um ponto que a nossa vida é só trabalho, compromisso, trabalho, compromisso, trabalho, compromisso. Você vê, começou segunda, já tá no domingo e você não viu a semana passar, de tão corrido que tá. E eu vou falar para você, irmãos, tende a piorar. Só que tudo cabe dentro do que a gente prioriza, do que a gente se organiza e do que a gente equilibra. Tudo que não tem equilíbrio, irmãos, tudo que está demais, ele não é saudável. O que eu tenho feito como igreja? Irmãos, o Espírito Santo, olha que lindo como ele age. Ele age gerando relacionamento. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide entregar a nossa vida para Ele, o que marca a gente no início da nossa conversão? É a gente se sentir parte, é a gente se sentir amado, não é? Eu vaguei o mundo afora, mas eu encontrei o que
que tenho agora, eu tenho você. Não estou mais sozinho. Eu fui acolhido. É isso que o Espírito Santo faz com a gente, irmãos. Ele integra a gente, Ele acolhe a gente, Ele faz a gente entender que a gente pertence a um lugar que é a igreja de Cristo. Irmãos, Ele traz, irmãos, Ele gera relacionamento, cura, Ele cura, irmãos, complexos de inferioridade, Ele cura complexos de rejeição, Ele cura complexos de abandono. Tudo isso através da... Isso aí, pastora Fábio. Vou dar mais uma chance para vocês, porque vocês estão com frio, tá? Mas no final vai ter um chazinho bem quentinho ali, tá bom? Para te esquentar. Tudo isso através da... Igreja, irmãos. Igreja. Irmãos, eu não sei vocês na pandemia, mas eu tinha pavor de fazer aqueles cultos online, irmãos. E cantava ali, Espírito Santo, para aquela celular ali. Deus abençoe, irmãos. Agora vamos para a palavra. Não tinha gente, não tinha olho, não tinha calor. Irmãos, isso é ser igreja. Irmãos, tudo isso, uma igreja que caminha na unidade, desfrutar. Irmãos, quando eu estava montando essa palavra, eu lembrei da minha adolescência, quando a gente fazia educação física, que tinha as equipes lá, sabe? Que tinha que fazer ali os jogos ali, que tinha que ter um grito de guerra. Quem já fazia isso na escola? Um grupo unido jamais será vencido. E daí eu fiz dei uma melhorada aqui. Coloquei assim, ó, uma igreja unida jamais será vencida. Vamos lá, repita comigo. Igreja unida jamais será vencida. Igreja unida jamais será vencida. Vamos lá? Mais uma. Igreja unida jamais será vencida. Mais uma vez. Igreja unida jamais será vencida.